Olá, gente, tudo bem? Sou eu novamente. Para aquelas pessoas que estão aqui me assistindo, meu muito obrigada. Mais uma vez estamos aqui na nossa live semanal, todos os sábados às 18 horas do horário de Brasília, sempre para poderem tirar as dúvidas que vocês possam ter durante a sua rotina, o seu trabalho corriqueiro aí na sua propriedade, no sítio, etc. O tema que vou tratar hoje é bem interessante porque eu vou falar sobre a fruticultura de cítricos. Em pomares comerciais de grande porte, qualquer tipo de árvore, ele tem um comportamento de ficar arredondada a sua copa. O que eu preciso fazer muitas vezes? Com esse comportamento, ela vai crescendo para os lados e para cima. Vai chegar um momento que você vai haver a necessidade de diminuir o tamanho dela. Nos grandes pomares, existem alguns equipamentos que a árvore está aqui, por exemplo, eles realmente conseguem podar e deixa ela retinha. Passa podando e deixa a parte superior retinha, para ela diminuir a altura, facilitar com que eu tenha a maior possibilidade de fazer todos os manejos, como por exemplo pulverização, até mesmo a colheita, porque eu fiz com que ela ficasse mais baixa. E na parte lateral, essa lateral aqui da copa, também eles passam podando dessa forma. Então eles deixam todo dessa forma. Aqui em cima podado e a lateral também, diminuindo o volume. Muitas vezes, quando eles fazem isso, ele acaba tirando toda a parte de folha. Então, diminui aquela massa verde e incentivando a brotação. Como sempre nesse sistema produtivo, a cada 3, 4 meses eles estão obedecendo essa parte de tentar sempre levar alguma coisa para a planta se alimentar, eles conseguem ter a retomada dessa massa verde muito forte. A poda é muito interessante para qualquer frutífera, no caso também dos cítricos, porque pensem muito bem, se embaixo no meu sistema radicular eu não tenho e não trabalho com a poda, e ela está se desenvolvendo, ela está se espalhando, ela está ali já estabelecida, e eu faço a poda ali em cima para diminuir a altura da planta, para levantar a saia, porque você já deve ter observado que num pomar ou até mesmo no seu sítio, geralmente a laranja ou o limão, eles tendem a ficar com os galhos mais perto do chão, chegando a tocar no chão. E se isso não tá com carga, imagina quando ele estivesse carregado, aí encosta praticamente no chão quase tudo. Isso é ruim porque no chão, no solo, existe micro-organismo que também não é benéfico e pode causar doença. E além do que, pode deixar a fruta feia e aí vocês perdem padrão de comércio. Então isso também não é legal, não é? Então não podemos perder, não podemos deixar de ter um padrão para comercializar, não é verdade? Então eu sempre falo, na citricultura eu tenho que levantar a saia, diminuir a altura e tentar fazer com que ela fique mais aberta. Eu posso usar um método de taça aberta? Pode, só que no caso de cítricos, a taça não é tão aberta assim, ela é levemente aberta. Se você tira alguns galhos aqui do meio, só para aumentar a troca de ar, como eu sempre falo, diminuir doença, diminuir praga, aumenta luminosidade, entra mais sol, o sol bate aqui, incentiva a formação de broto, incentiva a formação de novas folhas. Esses ramos novos que for formar, eles serão os produtivos. E outra, um ponto muito interessante da poda, todo mundo deve ter observado que no pé, na base do tronco, você sempre deve ter observado que tem uns ramos que vai crescendo retinho assim. Aqueles ali tem que ser eliminado. Do começo da copa, quando começa a ter as bifurcações,
da primeira bifurcação até a solo, vocês não podem deixar broto nenhum se desenvolver. Principalmente o que está próximo do solo, próximo da base. Porque lá com certeza é quem o porta-enxerto. O porta-enxerto muitas vezes é o limão cravo, é o limão rosa, é o limão bravo, né, que o pessoal chama, e assim vai. E esse limão, infelizmente, ela vai fazer com que, como que eu posso falar lá, pode crescer e ter um vigor tão grande que aí a pessoa fala, Érica, eu comprei um pé de laranja, era laranja, mas de repente virou limão. Não é. É que o porta-enxerto se desenvolveu, ele tomou tanta força que acabou eliminando o enxerto. Então isso acontece. Tem uma pergunta aqui da Érica que está perguntando se tem que passar pasta bordaleza. A pasta bordaleza, gente, você passa quando faz a poda, sim. Infelizmente, quando você poda para fazer com que a planta faça mais massa verde e assim incentive a formação de botão floral, você faz uma ferida. Você causa uma ferida ali na planta. Então tem que passar pasta para não entrar doença e ajudar na cicatrização, tá bom? Então tem que passar a pasta sim, porque ela vai ajudar, tá? E essa pasta bordaleza, ela também pode ser passada em alguns, por exemplo, muitas pessoas falam, Érica, tem algumas coisas que crescem no tronco, uns limos. Isso acontece muito em região que chove muito, que é abafado, né? Quando tem o crescimento desses limos, vocês podem raspar com escova e retirar esses ramos que acabam crescendo na base do tronco. É importante porque é um enxerto, tá bom? E você deixando ele realmente faz que você perca essa planta. Então, por favor, tenham cuidado de manter do solo até onde começou a bifurcação, a retirar todos aqueles brotinhos. Tudo que tiver de brotinho tem que ser retirado, não tem jeito, tá bom? Outro ponto que você já deve ter observado no seu pomar de laranja ou limão, qualquer cítricos. Existem alguns ramos que vão brotando e tem um crescimento que vai pro alto. Ele é realmente retinho assim. Todos esses ramos que tem crescimento pro alto, ele é considerado ramo ladrão. E ele tem que ser cortado na base. Então, se aqui eu tenho meu tronco e cresceu aqui esse ramo ladrão que tem o comportamento de subir, vocês têm que cortar ele bem aqui rente na base. Não pode pegar e deixar um toquinho, porque daí ele vai lá, né, induz a brotação. E ali você não tem esse interesse de ter essa brotação. Então, de onde o ramo sair desse tronco, vocês têm que cortar bem rente mesmo. Bem rente, para que ele não se desenvolva e comece a brotar lateralmente, tá bom? Então isso tem que ser feito para poder controlar esses ramos ladrões, tá, gente? Então infelizmente é um manejo que tem que ser feito. Por isso que eu sempre falo, existe a necessidade de vocês estarem sempre indo no campo, de vocês estarem sempre observando esse comportamento. Quanto mais cedo você fizer a poda desses ramos ladrões, que são os brotos que saem próximos do chão, né, do solo, e esses que crescem de forma vertical, vocês vão diminuir o gasto com energia, porque todo o alimento, nutriente que poderia estar formando um botão, enchendo uma fruta, desenvolvendo um ramo produtivo, ele foi direcionado para esses ramos ladrões. E isso não é interessante para ninguém, não é verdade? Mesmo porque nós temos que ter volume de comercialização, porque ninguém está entrando aqui no ramo de fruticultura para perder dinheiro. Até mais, boa noite, tchau, gente.